Aguenta firme, não desista, continue a lutar. Bom, amadas, esse estudo que eu vou trazer agora, ele tem como título: A murmuração irá te destruir. Se você for buscar lá no dicionário Aurélio, qualquer dicionário que você quiser, Michaelis, qualquer um, você vai ver que há significados para murmuração. O que é murmuração? Reclamação. Em alguns dicionários você vai ver também um sinônimo para murmuração, escrito ingratidão. Murmuração é aquela pessoa, aquele que murmura é aquele que reclama de tudo. Nada tá bom. E pessoas que reclamam de tudo são pessoas o quê? Ingratas. Primeira coisa. Se você for lá em Números 13 e 14, você vai ver que quando Moisés ele chega na terra prometida, ele pega e envia 12 espias, 12 homens que iriam percorrer pela terra prometida e ver verdadeiramente o que tinha nessa terra. Se verdadeiramente ela manava leite e mel, se era uma terra boa para plantio, as pessoas que estavam habitando nessa terra. E se você for ver no decorrer da história, você vai ver que quando esses homens foram lá nessa terra, tinha tudo o que Deus tinha falado. Tudo conforme a promessa do Senhor para o povo de Israel tinha. A terra era fértil, o solo era bom, sabe? Dava frutos, tinha muitos frutos, tinha muita coisa para que o povo pudesse plantar. O solo era bom, então quer dizer que ia haver pasto para os rebanhos. Era tudo bom. Só que o que acontece? Essa terra estava habitada por outros povos. E esses 10 pessoas, 10 homens, daqueles 12 espias, porque era um de cada tribo, e as tribos de Israel eram 12, vocês estão lembrados disso? Esses 10 homens chegaram e colocaram o povo tudo contra Moisés e Arão, dizendo que na terra habitava gigante, que eles eram pequenininhos perto daqueles homens, que eram homens destemidos, que aquela terra era uma terra maldita, porque eles iam morrer, que eles não iam dar conta de lutar contra aquele povo. Somente Josué e Caleb se levantaram e disseram: gente, Deus foi conosco até agora. Olha as coisas maravilhosas que Deus fez durante a nossa travessia do deserto. Vocês estão achando que se Deus falou que essa terra é nossa, com certeza Deus nos dará condições de vencer esses povos. Vamos lá! E tentava incentivar o povo. E o que aconteceu? Aí aquelas pessoas que estavam murmurando, que estavam chorando, incitaram todo mundo para apedrejar Josué e Caleb, porque eles estavam sendo boca de Deus, boca que estava louvando, boca que estava querendo romper, né, aquela dificuldade, confiando. Eram os crentes de verdade, vamos falar a verdade, eram os crentes. Eram os crentes que confiavam em Deus. E eles quiseram apedrejar os dois. O que aconteceu? Você vai ver lá no final do capítulo 13. A glória de Deus pairou sobre o povo povo de Israel. E eles ficaram surpresos. E Deus falou com Moisés. Olha para você ver o início. Olha para você ver o início ali do versículo 11. Do versículo 11 do capítulo 14, que Deus fala assim: até quando me provocará este povo? E até quando eles não crerão em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Com pestilência eu os ferirei e os rejeitarei, e farei de ti, ele estava falando com Moisés, povo maior e mais forte do que esse. Deus odeia tanto a murmuração que ele quis matar o povo de Israel tudinho. Ele queria fazer a nação forte de Moisés. Ele falou: vou matar todo mundo, vai ficar só você. Matar todo mundo. Foi Moisés quem foi lá, intercedeu pelo povo e aplacou a ira de Deus, porque Deus queria matar. O que eu aprendo aqui? O murmurador, ele é ingrato.
ele não reconhece os feitos de Deus. Deus pode dar tudo durante muito tempo para o murmurador. Que o murmurador, ele só vai olhar para aquilo que ele não tem. Ele só vai olhar para o lado negativo. Ele nunca, o murmurador, aquele que murmura não confia em Deus. Não adianta. A pessoa que confia em Deus, ela não murmura. Aprende isso hoje. Se você tem murmurado, se você é uma pessoa que reclama, se você acorda de dia, de noite, de manhã, se você só tem coisa ruim para falar, deixa eu te falar uma coisa. A sua confiança não está em Deus, você não confia em Deus. Porque o murmurador, ele não confia em Deus. Outra, deserto só serve para uma coisa. Dificuldade forja caráter de crente. É por isso que Deus deixa a gente andar no deserto, porque é durante as dificuldades é que os caráteres de Deus vão ser implantados em nós. E por que aquele povo ficou 40 anos no deserto? Porque murmurou. Se você for olhar toda a história, pega Êxodo, pega o livro de Números, você vai ver que Deus deixou o povo rodar no deserto. Por quê? Porque só murmurava. A murmuração, ela prolonga os nossos dias de dificuldades. Que é como a Mônica diz, ela sempre diz isso. Você dá uma voltinha no deserto, você murmura, você vai dar 2. Você murmura de novo, você vai dar 3. Você vai dar 4. Até você calar a sua boca, aprender a calar a boca. Não pode reclamar. Ah, então quer dizer que eu não posso desabafar? Não, não pode. Desabafo é reclamação. Desabafo é murmuração. Ah, mas não é possível que eu não possa ligar para as pessoas e falar como é que eu sinto. Melhorou alguma coisa? Não, a sua situação só vai ficando cada vez pior. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Existe um versículo bíblico, que agora eu não sei qual é, porque eu acho que meu filho catou as minhas anotações. Meu filho, cadê meu papel, meu filho? Oh, Jesus. Existe um versículo bíblico lá em Salmos. Achei aqui. Existe um versículo bíblico em Salmos 101:5 que diz assim: aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. Isso é Deus falando. Olha o tanto que Deus odeia quem murmura contra o próximo. E as coisas que nós mais vemos aqui no grupo são mulheres falando o que o marido está fazendo, o que o marido fez, o que a OM fez. Só destruição. Não tem uma palavra boa aqui. A coisa que nós temos mais visto dentro desse grupo são murmurações. Ah, eu estava aqui em casa e meu marido não me ligou. Ele deve estar lá com a OM. Eu não entendo por que Deus, ele continua a permitir que ele fique lá. Eu tô fazendo tudo tão certo, eu tô indo na igreja, não tá fazendo tudo tão certo, não. Você tá abrindo a boca para murmurar. Sabe, pessoas que ficam espalhando lixo. A gente não tem que confessar pecado dos outros, a gente confessa o pecado da gente. Ninguém aqui precisa saber o que o seu marido fez ou deixou de fazer para você. Isso é espalhar a murmuração do seu próximo. Não esqueça que Jesus, ele morreu na cruz para salvar você, seu marido, a OM, a sua sogra que não presta, aquela cunhada que é amiga da OM. Ele salvou, ele ama todo mundo. Ele morreu para salvar todo mundo. E a partir do momento que você abre a sua boca para ficar falando as coisas erradas que o outro fez, isso é murmurar contra o seu próximo. E isso traz destruição. Entendeu agora por que a sua vida está tão ruim? Por que nada muda? Por que nada melhora? Você entendeu agora porque parece que quando você olha para a vida do outro está melhor do que a sua? Por quê? Porque a sua palavra está te destruindo. A Bíblia diz lá em Tiago 5 que da mesma boca não pode jorrar água doce e água amarga. O que é água amarga numa boca? É essas palavras que você tem falado, minha santa.
Você só abre a boca para falar coisa ruim, você só abre a boca para falar coisa que não presta, você só abre a boca para falar o que o outro fez de ruim, o que o outro fez de mal. E é outra coisa, outra característica. Você nunca vai ver um murmurador conseguir adorar a Deus. Você não consegue. Por quê? Porque é ingrato, o coração é ingrato. E é por isso que Deus destrói, porque Deus odeia ingratidão. Olha o tanto que Deus ficou zangado com o povo de Israel. Ele mandou o mar vermelho abrir no meio, para o povo passar a pé seco. Ele mandou uma coluna de fogo à noite para o povo não ficar na escuridão. Ele mandou uma nuvem de dia para o povo não ficar lá no sol quente torrando miolo. Ele fez com que as roupas... Gente, vocês imaginam vocês ter roupa, 40 anos, uma roupa que não gasta, um sapato que não acaba? Pensa bem, você ficar 40 anos sem precisar comprar roupa, porque a roupa não envelhecia, o sapato não acabava. Pensa você querer comer e chuva de maná de dia para você comer, para você ter o que comer. Eles não estavam tão bom não, pediram carne, Deus mandou cordonizes. Mandava cordonizes todo dia para alimentar o povo com carne. Não estava bom não, o povo começou a ter sede. Moisés foi lá, bateu com um cajado na pedra, voou água da rocha, brotou água da rocha, no meio do deserto. E o que eles faziam? Quando eles viram a terra boa, ao invés deles falar, não, realmente Deus é Deus, realmente Deus, ele trouxe a gente para o melhor lugar. Não, eles começaram a murmurar, por quê? Porque a terra era habitada. Porque, gente, um Deus que fez tudo que ele fez não ia pegar e não ia destruir o povo tudo, não ia matar aquele povo tudo para o povo dele ficar de boa lá na terra prometida. Não, mas o murmurador, ele é incapaz de olhar para os feitos do Senhor. O murmurador, ele confronta Deus. Você sabe o que quer dizer quando você murmura? Por que Deus odeia a murmuração? Porque no seu coração habita o seguinte sentimento: Deus, o Senhor não sabe o que faz, porque se eu fosse o Senhor, eu faria melhor. Deus, o Senhor não é justo, porque se eu fosse o Senhor, eu tinha feito assim, assim que é o certo. E aí que entra a palavra de Romanos de Paulo. Que moral que tem a criatura saber mais quem fez? Mais que o Criador? Não existe isso. Então isso é uma ingratidão contra Deus, e é por isso que Deus odeia a murmuração. E a murmuração tem destruído mulheres a cada dia mais. Eu louvo a Deus por um número de mulheres que já entenderam isso e não fazem isso mais. Mas existem mulheres aqui que estão murmurando contra Deus, estão atraindo destruição. Por quê? Porque Deus não gosta, porque Deus odeia, Deus não suporta, Deus destrói a vida de quem murmura. Por quê? Porque murmuração é ingratidão contra Deus, essa que é a verdade. Ah, mas eu não falo, eu escrevo. Ai, gente, pelo amor de Jesus. Eu já vi tanta asneira nesse grupo que eu tô com medo de entrar aqui. Você tá entendendo? Porque assim, fica parecendo que eu sou chata, mas não é. É porque eu vejo tanta heresia, tanta burrice, não, vou falar tanta burrice, que eu falo, meu Deus do céu, o que essas mulheres estão perdendo tempo com bobeira, que elas não vão caçar a palavra de Deus, porque elas não vão adquirir conhecimento das coisas de Deus. Não, vocês ficam sendo levadas por ensinamento dos outros, por coisa de pessoas que não têm sabedoria de Deus para te dar conselho. Eu vi até uma pessoa aqui comentando, eu sabia que o diabo ouve, eu não sabia que o diabo lê. Gente, presta atenção, demônios, eles falam em qualquer idioma. Demônios, vocês acham que quem é que incorpora na pessoa, que psicográfica? Vocês acham que é o espírito que morreu? Sendo que lá em Lucas 18 fala que há um abismo entre os vivos e os mortos, quem morreu não volta, quem tá vivo não vai lá? Quem que é que tá aqui nessa terra, então? Demônios. Aí quem é que vai lá na mão do outro e faz escrever? Demônios. Gente, acorda pra vida, pelo amor de Deus. Demônios são seres iluminados, são seres de alta sabedoria, mais sábios que nós. Porque eles são anjos. Deus não tirou o poder de anjo, de demônio nenhum. Eles continuam sendo anjo. Só que é anjo que guerreia para o mal, para a destruição do ser humano, porque todo demônio odeia o ser humano. Ele quer a sua destruição, ele quer a sua morte, ele quer te ver lá no inferno com ele.
Agora vocês ficam antenadas em coisas que não existem e não abrem os olhos para aquilo que estão destruindo vocês. Vocês têm que ter a mente aberta. Vocês têm que paralisar esse dedo de vocês. Vocês têm que parar de ficar correndo atrás dos outros para contar as coisas e aprender a contar para Deus. Quando eu chego, ajoelho para Deus e começo a falar: Deus, a minha vida tá assim. Deus, a minha vida tá assado. Deus, eu não tô suportando caminhar. Eu não tô suportando. Isso não é murmuração. Sabe o que é o nome disso? Isso é clamor. Porque Deus, Ele nunca impediu você de chegar para Ele e contar a sua situação. E contar aquilo que está no seu coração. Mas Deus, Ele odeia que você pega e você fica jogando murmuração no ouvido do outro. Porque a murmuração, ela contamina. Observa para você ver, o grupo pode estar parado. Se alguém chegar aqui e começar a falar o que o marido fez, logo vem outra: ah, o meu fez isso, ah, o meu fez isso, ah, o meu fez isso. Aí vira o quê? O muro das murmurações. Aquilo que era para glorificar o nome de Deus, aquilo que era para a glória do Senhor, começa a ser o quê? Instrumento de Satanás. E aí, o que Satanás faz? Senta e fica rindo. Porque mulheres de joelho, que mulheres de joelho o quê? É mulheres da murmuração. Elas estão fazendo tudo que Deus detesta e fazendo tudo que eu adoro. É isso que está acontecendo. Agora, olha. Lá em Tiago 5 também diz, 5 versículo 9. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Aquele que se queixa do outro será julgado por Deus. Tiago fala: não se queixam uns dos outros, não reclame da pessoa, não fale da pessoa. Deus está vendo o que tem no seu coração. Deus odeia a altivez, Deus odeia a soberba, Deus não suporta. Por quê? Porque o altivo se acha melhor que todo mundo. E o soberbo acha que merece o melhor do que o outro. Aquele que murmura tem essas características. Porque se você reclama, é porque você acha que você não merece o que tem, você merece o melhor. Se você é altivo, você acha que o outro está recebendo mais que você e ele não é. É como se você estivesse falando que Deus é injusto. Que Deus está dando ao outro, sendo que era você que merecia isso. E o nome disso também é inveja. Olha para você ver quantos sentimentos ruins dentro do coração de um murmurador. Não sou eu que digo, é a Bíblia, gente. É a Bíblia quem diz. Em 1 Samuel 16 fala que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Então não adianta você vir aqui embaixo e começar a discutir comigo, porque Deus está vendo o que você está sentindo. Deus sabe o que tem de trás dessas palavras suas. Deus sabe que o que fez você escrever tais coisas. E outra coisa, Deus, Ele nos dá, Ele nos faz colher apenas aquilo que nós plantamos. Se a sua vida está ruim, se a sua vida está destrutiva, você pode ter certeza, você plantou coisa errada na sua vida. Pode fazer uma análise da sua vida. Sabe por quê? Porque lá em Lamentações 3,39, fala assim: como pode um homem reclamar quando é punido pelos seus pecados? Não é que Deus, Ele te castiga, Ele só deixa você colher o que você plantou. Porque a Bíblia diz em Gálatas 6, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele colherá. Quantas de nós semeamos frutos de rebeldia, rixosidade, autoritarismo? Quantas de nós fomos mulheres totalmente ao contrário da palavra do Senhor? Ai, Ana Paula, eu sei, mas eu me arrependo disso. Minhas filhas, mas o fruto dessa péssima plantação vocês vão colher. Estão colhendo agora. Então, ó, cala sua boca. Você só está recebendo aquilo que você plantou, querida. Não reclama.
pensasse antes, mas eu não conhecia a Deus, eu não servia a Deus. Uai, não serviu porque eu não quis. Porque eu tenho certeza, se você também olhar na sua vida, você vai encontrar quantas vezes o Senhor enviou uma pessoa para te tirar do caminho mau e colocar você no caminho bom. Você é que não quis ficar. Você que não deu ouvidos. Aquele instrumento de Deus que foi lá tentar paralisar toda a semeadura ruim que você estava fazendo. Pode ter certeza disso. Então, minhas filhas, aprendam. Sabe, eu fico muito triste quando eu entro no grupo e fico sabendo que mulheres aqui saíram do grupo que não aguentam mais tanta murmuração. Mulheres aqui que só se lembram das coisas do passado porque fica lendo as histórias que vocês publicam. Sabe, vocês estão trazendo o mal sobre a vida de outras pessoas. Vocês estão achando que Deus está dificultando a sua vida. Por quê? Porque a murmuração faz o outro pecar também. E quando a gente faz alguém pecar, o sangue daquela pessoa está sobre as nossas vidas. Deus, ele faz Deus pune a gente por isso. Deus traz punição. Por quê? Porque você está fazendo o outro desviar da fé. Isso é muito sério. E aí fica aqui contando história. A OM fez isso, o meu marido fez isso, o meu marido não veio no Natal, até agora meu marido não ligou, até agora ele não trouxe os presentes das crianças. Você acredita que ele nem me deu Feliz Natal? Minha filha, pelo amor de Deus, vai se encontrar com Deus. Fecha essa porta do seu quarto uns 20 minutos e frita na oração 20 minutos. Vai buscar o Senhor, coloca uma pregação aí, ó. E começa a fazer um estudo. Pega um livro da Bíblia e começa a fazer um estudo. Tem estudo gratuito no YouTube. Fica 2 horas batendo papo aqui no grupo só falando potoca, só falando que não deve. E não tem 2 minutos para fazer uma análise de um versículo bíblico. Aí depois vem me perguntar por que sua vida tá tão difícil. Claro, é ingrata, é murmuradora, só faz coisa errada, só fica falando mal dos outros e quer que Deus abençoe você como, santa? Não abençoa, pelo contrário, Deus te destrói, tá lá na palavra. Pega a sua Bíblia, lê lá em Salmo 101 que você vai entender tudinho. Tudinho. A palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus, ele tá te colocando na escolinha dele. Ele está te oferecendo ensinamento de noite sem parar. Então é de você que ele cobra, não é do outro que está pecando, não, é de você. Porque a você está sendo oferecido sabedoria do céu. Então é de você que ele vai cobrar. Muda essa vida sua, crente. Aprende a ser crente, aprende a ser como Josué, aprende a ser como Caleb, aprende a ser como Moisés, aprende a ser como Arão. Não vai começando a seguir os outros 10 que só tava de olho naquilo que não tinha, não. Começa a olhar para aquilo que Deus te dá todos os dias. Eu tenho certeza, você tem motivos de sobra para glorificar e para exaltar a Deus, mas você insiste em olhar somente o que não tem. Você é ingrata. Você tem um coração ingrato, você tem um coração soberbo, você tem um coração altivo, você tem uma boca murmuradora. E é por isso que a destruição do Senhor está na sua vida. E não adianta você vir discutir comigo. Por quê? Porque eu, graças a Deus, eu já aprendi isso há anos. E eu vou te falar uma coisa, não existe nada melhor do que você aprender verdadeiramente a usar sua boca, conforme a Bíblia diz. Porque você começa a ver milagre instantaneamente. A palavra de Deus é a verdade mais verdadeira que existe no universo. Aquilo que Deus fala é assim que acontece. Se você fizer assim, vai acontecer. E você pode ter certeza. Você vai ver com os seus olhos, você vai ficar falando assim, eu não acredito no que eu estou vendo, que isso funciona. E isso funciona. Eu não conheço nem uma mulher que teve o casamento restaurado, que não parou de murmurar. Somente na hora que elas pararam de murmurar, é que Deus começou a mudar a história. Todas aquelas que ficam murmurando e contando os podres do marido e expondo a vida do marido. Mas ninguém conhece ele. Só que Deus conhece. Só que Deus conhece. E é isso que o Salmo 101, 5 fala.
Deus está vendo você murmurar contra ele às escondidas. E é por isso que Deus está te destruindo, porque Deus não aprova esse tipo de atitude. Seu marido não está nem vendo você falar mal dele. Seu marido não tem acesso a mulheres de joelho, mas Deus tem, porque a presença do Espírito Santo é manifesta em todo lugar. E o problema é que quando você escreve, Deus vê os seus sentimentos, Deus lê os seus pensamentos. Deus te vê a sua alma por completo e sabe as intenções do seu coração e sabe o que você está sentindo, o que você está pensando naquele exato momento. E é por isso que está vindo destruição para sua vida. Ah, não, Ana Paula, mas você está aqui amaldiçoando. Eu não estou amaldiçoando ninguém, gente. Eu estou ensinando vocês a luz da Bíblia. A luz da Bíblia. Para de espalhar o podre dos outros. Para de ficar falando de marido. Sabe? Aprende uma coisa. Se você não tem nada de bom para falar da pessoa, não fale. Guarda a tua língua. Ah, mas eu não falo, não. Eu escrevo. Então guarda esse dedo. Vou fazer igual aquele versículo. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o fora e entra no reino dos céus, né? Então é o seguinte, se seu dedo te faz pecar, corta sua mão fora, para que você entre no reino sem mão, mas que entre no reino. Então corta essa mão sua. Hein? Mas gente, se o seu dedo te faz pecar, paralisa. Nem que você faz um jejum de WhatsApp, de Facebook, 1 mês. Para você parar com essa mania de ficar falando mal dos outros, espalhando, contando as coisas de ruim, sabe? E eu glorifico tanto a Deus, porque às vezes eu vejo pessoas que estão tentando abrir os olhos de vocês aqui, pessoas que estão aqui, olha, não faz isso não, vamos louvar a Deus, vamos adorar o Senhor, e vocês, descendo a ripa em OM, em marido, e contando, e falando. Ah, mas o meu fez isso. Sabe o que o meu fez? O meu fez isso. Isso é murmuração contra seu próprio, contra o seu próximo, às escondidas. E é por isso que a destruição está vindo sobre vocês. A Bíblia é quem diz. Você tem 2 caminhos para seguir hoje. Ou você continua murmurando e continua sendo destruída, ou você pega essa lição e você aprende verdadeiramente, muda de rumo. Muda os rumos da sua vida. Não adianta eu pegar, porque eu já pensei muitas vezes em excluir as pessoas que estão murmurando. Eu já pensei muitas vezes em fechar o grupo, em deixar só o YouTube, porque pelo menos lá ninguém tem que ficar falando com ninguém, lá é mais tranquilo. Eu bloqueio todos os comentários e pronto. Quem quiser ouvir a palavra de Deus está lá. Mas você sabe de uma coisa? Não vai adiantar, porque isso não vai sarar vocês. Vocês têm que ser confrontados pela palavra e tomar a decisão de mudar. Tomar a decisão de verdadeiramente não mais fazer esse tipo de coisa. Não mais ficar trazendo mal que as pessoas estão fazendo contra você e espalhando. Não façam isso, em nome de Jesus. E vamos parar essa destruição aqui hoje, para a glória de Deus. Arrepende dos seus pecados. Eu faço uma oração em nome de Jesus. Que Deus, Ele vai te perdoar. Não é fácil mudar nossas palavras. Não é fácil parar de murmurar, porque murmurar também vicia. A pessoa que é pessimista, a pessoa que só vê o lado ruim das coisas, para ela começar a ver o lado bom, não é fácil. É uma luta, é uma guerra. Mas Deus, Ele cura. Deus, Ele liberta. Eu quero orar por você. Soberano, eterno, amado, magnífico, maravilhoso, Pai de rica bondade e misericórdia, grandioso Deus, Deus da minha vida, o Deus que me levanta, o Deus que me toma por inteira e me chama para caminhar todos os dias para o melhor dele. Deus, eu quero agora te invocar. Eu quero aqui, Senhor, apresentar todas as vidas que estão neste grupo. Eu quero apresentar ao Senhor também, ó Deus, essa mulher, Pai, que está assistindo esse vídeo, ouvindo esse vídeo pelo YouTube. Eu quero, Senhor, apresentar aquelas pessoas, Pai, que nos acompanham pelo canal do Facebook, Encorajando Mulheres. Deus, eu quero apresentar todas essas pessoas, Pai, que acabaram de ouvir a Tua palavra. Deus, eu sei que sem a revelação do Espírito Santo, sem a unção e o poder do Senhor, essas palavras não terão efeito.
Essas palavras, Senhor, não irão de encontro à alma, não dividirá juntas e medulas. Mas essa palavra, Senhor, entrará por um ouvido e sairá pelo outro. Mas eu quero aqui invocar o Teu Espírito, Deus. Eu quero, Senhor, que no momento em que essas mulheres, ó Pai, estiverem digerindo essa palavra, Pai, que em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor venha trazer o convencimento. Porque é só o Espírito Santo, Senhor, é quem nos convence da verdade. Pai, que em nome de Jesus, todas essas pessoas, Senhor, que até hoje murmuraram contra os seus maridos, murmuraram contra as amantes, murmuraram contra familiares, murmuraram, Senhor, a respeito de qualquer situação, que essas pessoas sejam agora impactadas pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo da verdade. Só o Senhor que pode trazer o verdadeiro arrependimento. É o Senhor que consegue nos contristar. Pai, é só o Senhor que consegue fazer o nosso coração se quebrantar e nos arrepender. Deus venha trazer arrependimento sobre a língua que murmura, sobre os dedos, Senhor, que escrevem textos, murmurando a respeito de pessoas, reclamando, jogando o que é mal, jogando aquilo que é do inferno, não só aqui neste lugar, mas em qualquer outro. Deus, que em nome de Jesus, essa pessoa, Senhor, seja contristada pelo Teu Espírito. Pai, que essa pessoa seja impactada, Pai, pela Tua palavra e que essa pessoa possa escolher o caminho de mudança. Deus, eu quero, Senhor, contemplar testemunhos de pessoas que eram murmuradores e agora são adoradores em espírito e verdade. Aquele que adora não reclama, mas aquele que adora encontra qualquer motivo para somente bendizer, te adorar e se alegrar com os feitos que o Senhor tem feito. Pai, aquele que te adora é incapaz de falar mal do outro, porque sabe, Senhor, que o Senhor enviou o Teu Filho para morrer também por aquela vida. Senhor, aquele que adora ama o seu próximo como a ti mesmo. E quem se ama não quer que alguém fique falando mal. Quem se ama não quer ver a sua vergonha espalhada como um vento. Senhor, que em nome de Jesus, a partir de hoje, toda murmuração seja cessada. Pai, que a partir de hoje, toda reclamação, toda ingratidão seja, Pai, substituída por adoração, por súplica, por clamores, por orações. Deus, que a boca daquele que murmura venha a orar por aquele que peca contra ele. Deus, planta amor, planta entendimento, planta gratidão, planta, Senhor, satisfação por aquilo que nós temos e não por aquilo que não temos. Senhor, nós não queremos ser como aqueles 10 espias, mas nós queremos ser geração de Caleb e Josué, que olharam, Senhor, para a sua promessa, olharam, Senhor, para aqueles frutos, ó Pai, e disseram, é aqui que nós vamos ficar, é aqui que Deus vai nos colocar, e esse mesmo Deus vai fazer com que todo adversário seja caído por terra, porque eles sabiam, Senhor, e confiaram em Ti. Deus, que o Senhor venha colocar confiança, que o Senhor venha colocar esperança, Pai, que o Senhor venha colocar fé no coração daquele que murmura. Pai, que em nome de Jesus, essas palavras possam, Senhor, penetrar o mais profundo coração humano e que verdadeiramente, Senhor, essas pessoas possam mudar. Deus, em nome de Jesus, paralisa todo o levante do inferno, paralisa, Senhor, todo o pensamento contrário, todo o espírito de zombaria, todo o espírito de confusão, que queira, Senhor, levantar rebeldia, que queira levantar um disse-me-disse, que queira se levantar contra a explanação da Tua palavra. Pai, paralisa agora em nome
de Jesus. Paralisa agora, Senhor, em nome de Jesus. Protege os ouvidos, protege a mente, protege o sentimento, protege o coração daqueles que ouvirão e que a verdade do Senhor seja brotada a partir de hoje. Deus, que em nome de Jesus, todo aquele que ouvir essa palavra possa sentir o teu poder fluindo, Pai. Em nome de Jesus, não porque eu estou orando, Senhor, não porque fui eu que explanei, mas, Pai, é porque é a tua verdade e o Senhor tem compromisso com a tua palavra. Deus, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, impactar todas essas vidas para a glória do teu nome e que essas vidas possam ver as mudanças que ocorrem quando nós deixamos de ser murmuradores e passamos a ser adoradores em espírito e verdade. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor todos os dias tem cuidado da minha família. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós com tanto carinho, com tanto amor. O Senhor tem nos dado, ó Pai, a porção de cada dia. O Senhor não tem se esquecido de nós. Ainda, Senhor, que ainda somos fracos. Ainda, Senhor, que ainda somos relapsos na Tua obra. Ainda, Senhor, que ainda somos covardes em alguns momentos. O Senhor não se esquece de nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela saúde dos meus filhos. Obrigado, Senhor, por o Senhor colocar anjos neste lar e guardar no Senhor a todo tempo. Eu agradeço e louvo a Ti, Senhor. E agradeço também, Deus, por essas mulheres que estão neste lugar. Agradeço ao Senhor porque eu sei que o Senhor tem promessa para cada uma delas. E eu sei, Senhor, que o Senhor não é homem para que minta e nem filho de um homem para se arrepender. Que tudo aquilo que o Senhor tem prometido, se elas forem fiéis, se elas forem obedientes à Tua palavra, o Senhor cumprirá. Assim como o Senhor colocou o Teu povo na terra de Canaã novamente. Assim como o Senhor levou todos os descendentes de Abraão de volta àquela terra que o Senhor tinha dado para ele. Assim o Senhor dará a cada um daqueles que esperam em Ti, a cada um daqueles que confiam em Ti, a cada um daqueles, Senhor, que são obedientes a Ti, o Senhor dará também a devida porção. O Senhor trará a promessa de volta. Pai, eu creio. Halabra, subia, canta, ribá, sebiga, canta, librarou. Abia, canta, ribaçu, decaia. Hiriba, labaçou. Pai, eu sinto o Senhor neste lugar. Que levante o vire, canta, ribaçe, bicanta, libaçe. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és Deus em nossas vidas. Amém. Started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into